Continuando nosso estudo sobre sendo um discípulo e um sacerdote fiel de Cristo, e continuando ainda a falar sobre conduta, que inclui vestimenta, quero lembrar desse texto bíblico. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É isso que nós somos, graças ao sacrifício de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus. Tu és o único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, sustentador, ó Pai querido, do universo e também nosso sustentador. Obrigado por ser o Deus Todo-Poderoso, ó Pai, que cuida de nós, que controla cada ação, cada circunstância da nossa vida, até aquelas que são mais difíceis, porque o Senhor tem o plano, ó Pai querido, de nos usar para mostrar para as pessoas também como elas devem agir e se comportar diante de momentos difíceis, diante de momentos felizes, ó Pai. Tudo isso para que o Senhor seja honrado e glorificado através da nossa vida e também para que possamos aproveitar as oportunidades para mostrar a transformação que o Senhor fez em nós, transformação essa que o Senhor oferece a todas as pessoas. Pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, continue nos dirigindo, para que o Senhor seja honrado e glorificado através da pregação da Tua Palavra e dos efeitos que ela irá provocar na nossa vida. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Somos pessoas escolhidas por Deus para agirmos como sacerdotes, isso é, pessoas que o representam. Somos pessoas enviadas por Jesus para servir as pessoas. Somos instrumentos de Deus e Ele quer nos usar para salvar os seus escolhidos e transformá-los à imagem de Jesus. Tudo isso não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo e através da sua palavra. E é por isso que nós nos reunimos aqui, não somente para cantar para Deus, mas também para estudar a palavra de Deus e nos moldar a essa palavra. Por isso, ser um sacerdote, ser um cristão, ser um salvo é a maior honra que uma pessoa pode receber. Porque além dela receber a garantia da vida eterna e o cuidado de Deus, ela também tem o privilégio de realizar o trabalho mais importante na vida das pessoas, que é restaurar o relacionamento delas com Deus. É muito importante que nesse momento em que nós estamos passando, nós tenhamos a consciência de que se Deus não fizesse por nós mais nada, se Deus permitisse que nós passássemos por todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor, todo tipo de privação, o fato de sermos salvos, de termos a garantia da vida eterna, já deve ser motivo mais que suficiente para vivermos alegres e tranquilos, porque a vida aqui é extremamente passageira. E a vida que nos aguarda, ela não tem fim. Por isso que Jesus disse que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nós somos porta-vozes de Deus para dizer para as pessoas aquilo que elas mais precisam para suprir a necessidade que elas têm, que é o relacionamento restaurado com Jesus. Para isso, nós precisamos ter uma conduta exemplar. Nós estamos falando sobre vestimentas, mas vocês perceberam que estamos falando muito mais de conduta, de transformação de coração, que é revelado através da vestimenta. Uma pessoa exemplar é aquela que adota os valores de Deus, reconhecendo que o padrão de Deus é totalmente oposto aos valores e padrões da sociedade. Por isso, será vista e tratada como inimiga. Se nós
vou usar um termo aqui importante, que muitas pessoas têm como negativo. Se nós formos radicalmente bíblicos em lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, alertando-as de que elas são inimigas de Deus e que elas precisam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, eu digo que você vai ser tratado como inimigo pela maioria das pessoas. A conduta exemplar inclui a nossa fala, o nosso comportamento e também a nossa vestimenta. O nosso modo de aparecer em público deve revelar o nosso caráter transformado, deve revelar o nosso interior, deve revelar o nosso coração. Por isso que Deus nos ensina como é que nós temos que nos vestir, e ao falar sobre isso ele inclui os acessórios, como é que nós devemos adornar a nossa aparência. E nesse texto ele fala mais de conduta do que de vestimenta, vocês vão perceber isso. Esses princípios estão nesse texto. Semelhantemente também vós mulheres e todos, nós já vimos as mensagens anteriores que é para todos, em roupa honrosa, com reverência e moderação, devem adornarem a si mesmas, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestuário caro, como convém às mulheres que professam devoção a Deus por meio de boas obras. Então esse texto nos ensina que o seu exterior, que o meu exterior comunica se nós somos bons imitadores de Jesus ou não. Isso significa que você só deve fazer com o seu corpo aquilo que Cristo faria. E se você tem dúvida, então não faça, porque tudo que não vem de fé já é pecado. Então se você tem dúvida se Jesus colocaria a roupa que você está pretendendo colocar, ou um outro acessório, se você tem dúvida se Jesus falaria aquilo que vai sair da sua boca, se você tem dúvida se Jesus se comportaria exatamente como você pretende se comportar, na dúvida é melhor você recuar, voltar para a Bíblia e tomar uma decisão mais consciente. Na mensagem da semana passada nós estudamos o significado do verbo adornar. Tá bom? Lembra aquele termo grego, cosmel, de cosmético, né? De cosmos, ok? Foi a palavra que Deus escolheu para dizer como é que nós devemos nos adornar. E nós vimos que esse termo é importante, por quê? Porque é uma palavra que significa basicamente estar em ordem ou pôr em ordem. E quando se trata da nossa vida, então é estar com a nossa vida em ordem, pôr a nossa vida em ordem, organizada, e isso também deve ser demonstrado através da vestimenta. É a mesma palavra utilizada para o universo. Então Deus escolheu essa palavra, que também é traduzido como adornar, para que a gente olhe para Deus e para o universo e veja como Ele arranjou todas as coisas, a beleza, a organização, não é? E diz, olha, é um exemplo, é uma ilustração, né, de como nós devemos ser e de como nós devemos nos comportar. Em relação ao nosso adorno, a Bíblia afirma que deve revelar o caráter de Deus. Por quê? Porque o cosmos também revela o caráter de Deus. Ele quis nos lembrar disso. Romanos capítulo 12, versículo 20, falando a respeito de Deus, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Deus está dizendo, olha, o mundo tem informação suficiente, através do cosmos, através da criação de Deus, para entender e compreender o caráter de Deus, a perfeição de Deus.
E agora essa palavra é usada para quando a gente chega em algum lugar, para quando nós estivermos andando, quando nós estivermos reunidos em grupo. Isso é, nós também devemos revelar o caráter de Deus. Nós somos microcosmos de Deus aonde nós estivermos. E tem que ser tudo coerente. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos portar e a nossa maneira de nos vestir. O que a Bíblia afirma a respeito do que nós somos? Lembra? Estamos falando, do que nós somos, para que possamos revelar isso também através do nosso comportamento e através da nossa vestimenta. A Bíblia afirma que em Jesus nós nos tornamos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem, nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Então esse texto de Efésios 2,19 afirma a nossa nacionalidade. Nós temos que nos lembrar disso. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele está dizendo aqui, nós não somos estrangeiros em relação à pátria divina. Nós temos uma pátria definitiva que está nos aguardando. Se o nosso corpo tombar hoje, aqueles que são salvos por Jesus vão aparecer instantaneamente na nova pátria. Se o arrebatamento acontecer agora, as pessoas que confiam em Jesus como Senhor e Salvador vão direto para essa pátria e ela é definitiva. Então nós não somos estrangeiros em relação à pátria divina. Nós somos da família de Deus, família real. Mas a Bíblia afirma que nós somos estrangeiros em relação à sociedade em que vivemos. Diz assim: amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Isso está dizendo, olha, o fato de nós estarmos aqui de passagem e a nossa pátria definitiva é o céu. Nós temos que viver aqui nesse mundo entendendo que nós somos estrangeiros e peregrinos. E quando a gente anda pela nossa cidade, e a gente vê pessoas estrangeiras falando uma língua ou falando um português, a gente identifica aquela pessoa como estrangeira. E a Bíblia diz que o mundo tem que nos identificar como estrangeiros, mas através do nosso comportamento, que inclui também a nossa maneira de vestir. De que sociedade nós fazemos parte, já que nós somos estrangeiros? Essa sociedade é chamada de igreja. Temos aprendido na escola bíblica dominical que a igreja é aquela sociedade, aquele grupo de pessoas tiradas do mundo para formar uma sociedade ao lado do mundo, não fora do mundo, mas tirados do mundo no sentido de sermos diferentes. Qual é o nosso país, aonde fica a nossa pátria? Lá nos novos céus e nova terra, onde Jesus já está. Quem é o nosso governante? Já que nós somos de outra pátria, o nosso governante é Jesus, é o Rei dos Reis. Somos sacerdotes de quem? A quem nós vamos prestar conta? A quem nós representamos? A própria Bíblia diz que de Deus. E aí vem a pergunta: qual é a nossa Constituição? Porque toda pátria tem a sua Constituição, tem as suas regras. É a palavra de Deus. É muito interessante, não é? O termo grego, cosmel, lá na literatura clássica, também era usada para a constituição de um país, a regulamentação de uma cidade. É muito importante entender que quando Deus inspirou Paulo para escolher essa palavra, cosmel,
que significa a nossa maneira de aparecer em público, o nosso adorno. Ele também estava lembrando aquela cultura na qual nasceu o cristianismo, da constituição da palavra de Deus, da nossa constituição, a Bíblia. Então é muito importante que nós entendamos isso. Por isso, o nosso adorno deve ser a obediência à palavra de Deus, a constituição dada por Deus para nós. Tito capítulo 2, versículos de 1 a 10, deixa isso muito claro. Ele está dando uma instrução aqui para o líder de treinadores de líderes cristãos e também para a igreja. E ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. Algumas dessas qualidades estão lá em 1 Timóteo ao falar da vestimenta e depois também do comportamento de quem usa a vestimenta. Ele continua dizendo aqui: sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sábias, sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Se você pega essa instrução e você vai ensinar qualquer mulher da sociedade sem Cristo, você já sabe o que ela vai falar a seu respeito, por exemplo, né? Mas lembra, nós somos estrangeiros, padrão completamente diferente. E ele diz: para que a palavra de Deus não seja difamada. Deus escolheu esse verbo cosmel para nos lembrar que os seus ensinos devem ser o nosso adorno. E os seus ensinos é o regulamento da vida da igreja, isso é, das pessoas que são salvas por Jesus. Todos os salvos, todos os discípulos, todos os sacerdotes de Deus devem ter a sã doutrina como a sua constituição e seu adorno. Quero chamar a atenção aqui, vocês perceberam a ênfase dada à sã doutrina, à palavra de Deus? O nosso adorno deve ser o empenho em ter um comportamento, um proceder que honra a palavra de Deus. Por isso que diz aqui, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse comportamento é demonstrado através de temperança, respeito, sensatez, honestidade, que inclui também a maneira de nós nos vestirmos. Vamos continuar lendo um pouco mais da constituição de Deus, que é o nosso adorno. Ele continua, ele fala lá, né, para o líder, depois ele fala para homens idosos, depois ele fala para mulheres idosas, isso é, mulheres experientes, mas continua. Quanto aos moços, jovens, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Ele está falando do quê? Ao falar de todas as coisas. Nosso comportamento, maneira de falar, maneira de nos vestir. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Nós vivemos aqui para envergonhar o inimigo das nossas almas. Precisamos tomar cuidado, porque muitos cristãos estão envergonhando o nome de Deus, quando deveriam estar ainda envergonhando o nome do inimigo das nossas almas. Precisamos avaliar a nossa vida, se nós estamos realmente envergonhando o inimigo, ou se nós estamos envergonhando a Deus. É a palavra de Deus, nem sempre é agradável ouvir algumas coisas, mas nós precisamos desse tipo de advertência. Então ele continua, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos,
aqueles que são trabalhadores, os empregados, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. E ele termina assim: a fim de ornarem. A palavra cosmel aparece aqui de novo. Veja, o nosso ornamento é a vestimenta e vai muito além da vestimenta. Para ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, desde a primeira mensagem, nós estamos dizendo que Deus usou a vestimenta como uma ilustração do que deve ser o nosso coração. E ela está revelando o nosso coração. A importância de Deus ser o nosso Senhor, ser o nosso educador, ser o nosso instrutor, é claro aqui. Por quê? Porque a gente vê a palavra sã doutrina, a gente vê a palavra doutrina de Deus e palavra de Deus sendo repetida. Por quê? Porque nós somos agora cidadãos dos céus, somos sacerdotes de Deus, e é Deus que diz para nós como é que nós devemos falar, como é que devemos comportar, como é que devemos nos vestir. De novo, não é a sociedade que vai ditar a moda para nós. Quem vai ditar a moda para nós é a palavra de Deus. Versículo 10 afirma que seguir a doutrina de Deus é o ornamento. Eu estou esquecendo de passar, não está aí. É muito importante isso. Então, perceba como a palavra de Deus traz uma unidade. E porque Deus escolheu exatamente essa palavra para mostrar o que é o verdadeiro ornamento. E aí, com isso, eu vou relembrar algumas implicações que a gente viu a semana passada. Deus precisa ser seu instrutor e consultor sobre o que usar e como usar a vestimenta e acessórios, de forma ordeira, harmoniosa no ponto de vista dele, e não conforme os ídolos do nosso coração. A nossa vestimenta e acessório devem ser mantidos de forma bem organizados, adequadas e pronto para o uso. Porém, o adorno mesmo, que vai reger todas essas coisas, é o nosso senhorio, é a nossa devoção, é uma mente focada em obedecer a Deus. O adorno deve refletir o senhorio de Jesus em nossa vida. Caso contrário, voltaremos a refletir o senhorio de Satanás. De novo, é a palavra de Deus que diz: vivemos aqui para envergonhar Satanás. Deus deseja que comuniquemos a nossa integridade moral através do comportamento, que inclui vestes e acessórios. Deus deseja que imitemos com a máxima exatidão o caráter de Cristo, para que Deus e a sua palavra não sejam difamados. Mesmo sendo pecadores, ainda nós devemos nos empenhar ao máximo para revelar Jesus para as pessoas. Quando a gente aparece em público, o que está em jogo, entre aspas, é a honra de Deus, porque nós somos sacerdotes dele. Honrar a Deus só é realidade se a nossa vida é conforme a doutrina de Deus. Se nós estamos seguindo a doutrina de Deus fielmente em todas as áreas da vida, então Deus está sendo honrado. Então, amados, o nosso exterior deve comunicar as boas obras, que é sinônimo de sã doutrina, que é sinônimo da perfeita vontade de Deus para a nossa vida. A nossa constituição é essa aqui, ó. Essa aqui é a nossa Constituição. Essa aqui é a teocracia de Deus para nós.
cidadãos do reino de Deus. E Paulo, inspirado por Deus, simplificou os critérios que nos ajudam a determinar como é que nós vamos comparecer diante das pessoas, mas também como é que nós vamos nos comportar diante das pessoas. E Paulo aqui apresenta em Timóteo 3 ações. Ele diz de forma positiva, porque tem a parte negativa do versículo, né? O que não devemos fazer. Mas eu quero enfatizar as instruções positivas. Qual deve ser o nosso adorno? Vestimenta honrosa, reverência e moderação. Gente, vocês estão percebendo aqui que nós temos 3 instruções, mas a primeira é que fala sobre vestimenta. A gente tem 3 substantivos e um adjetivo. Temos o substantivo vestimenta, que é qualificado pelo adjetivo que já eu vou falar. Depois a gente tem o substantivo reverência e o substantivo moderação. E em primeiro lugar vem a vestimenta. Vocês lembram da teologia da vestimenta? Depois que o homem pecou, o primeiro casal pecou, e Deus ter tido uma conversa séria com eles, qual foi a primeira providência de Deus? Vestimenta adequada. Quando Deus instituiu o sacerdócio lá no meio do povo de Israel, qual foi a primeira instrução que Deus deu? Sobre a vestimenta. E agora, ao falar sobre o nosso comportamento, aqui ele também começa pela vestimenta. Essas 3 atitudes, honra, reverência e moderação, devem ser o nosso adorno. São 3 atitudes que nos ensinam os critérios que os cristãos devem usar para se referir às pessoas e também para se vestir. Lembra o que significa basicamente a palavra adorno? Significa forma ordeira, adequada, algo harmonioso. Então Deus está dizendo, olha, o que é ordeiro, o que é adequado, o que é harmonioso no ponto de vista de Deus. Porque a sociedade tem instruções para nós sobre o que é honra no ponto de vista deles, sobre o que é ordeiro no ponto de vista deles, sobre o que é adequado, sobre o que é harmonioso. Mas a sociedade pensa e tem valores diferentes dos de Deus. E o primeiro critério é usar a vestimenta de maneira que a pessoa revele ser uma pessoa honrada. Algumas Bíblias traduzem como sendo uma pessoa virtuosa ou decorosa. A vestimenta tem que manifestar a dignidade de Deus. Essa é a primeira instrução que se refere à reverência. Veja bem esse texto de Timóteo. Se adornem, lembra o que significa, qual é a palavra grega para adorno mesmo? Cosmel. E agora ele vai dar uma ordem sobre a roupa, e agora ele usa o adjetivo cosmios. Ele faz questão de começar usando a mesma palavra, a mesma raiz de ornamento. Então, para simplificar, a instrução é assim, ó: cosmel com roupa cosmios. Para fixar isso na nossa mente, que tem a ver com Deus, com a ordem, com a decência, com a harmonia de Deus. Isso é, se adornem com roupa honrosa, com roupa que adorna de verdade. E aí a gente pode dizer, mas como é que eu vou saber isso? Bom, tudo que nós já pregamos sobre comportamento, sobre maneira de pensar, vai ajudar. Mas ele também vai continuar nos ajudando ao falar das outras 2 qualidades. Mas antes vamos ficar com esse adjetivo. Hoje é esse adjetivo, tá bom? E eu vi que meu tempo já está acabando.
Esse adjetivo que eu traduzi como honrosa, e outras Bíblias traduzem com outra palavra, tá bom? Ele informa o que realmente determina as características de uma vestimenta, de tal forma que Deus olha para nós e diz: está tudo certo. Ó, estão bem ornados, porque vocês estão me honrando. Esse adjetivo é traduzido também como conveniente, como virtuoso, como decoroso. Então ele é bastante amplo, né? Então ele está qualificando uma vestimenta no ponto de vista de Deus. E não sei se você consegue perceber, né? Algo conveniente, algo honroso, algo virtuoso, algo decoroso, nos lembra esse termo original de ordem, apropriado, adequado, que é o verbo adornar. Então, de novo, o adjetivo honroso responde à seguinte pergunta: quais são os critérios que o cristão deve usar para escolher vestimenta e acessório? Quais são? Então, o termo honroso aqui começa a responder isso, né? No ponto de vista de Deus, é lógico. A vestimenta deve deixar bem claro ao público que somos pessoas transformadas por Jesus. Isso que significa honroso. Quando você lembra da palavra transformação, significa o quê? Você tem que lembrar o que você era, porque você está em transformação, e saber o que você deve ser. Então, como é que o Filho de Deus demonstra ser uma pessoa transformada por Jesus? E aqui eu tenho que correr, tá bom? Em primeiro lugar, esse texto de Efésios nos dá essa resposta. Uma pessoa transformada é aquela que reconhece o seu passado pecaminoso. Esse texto de Efésios começa assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Veio o termo no passado, estavam, os quais costumavam, no passado, viver. Seguiam a presente ordem desse mundo, isso é, seguiam os padrões, aquilo que essa sociedade valoriza. Inclusive o príncipe do poder do ar, isso é, vocês também seguiam aquilo que Satanás queria que vocês seguissem. Está falando de todos nós, está falando de mim, de você, antes de conhecer Jesus. O Espírito que agora continua atuando naqueles que vivem na desobediência. As pessoas que estão dizendo para você como é que você deve falar, como é que você deve se comportar, como é que você deve se vestir, essas pessoas que não têm Jesus, elas continuam querendo dizer para vocês também como é que vocês têm que continuar vivendo. Anteriormente, nosso passado, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, nós devemos demonstrar na vestimenta e no nosso comportamento que nos lembramos bem do nosso passado pecaminoso. Você não pode se esquecer do seu passado pecaminoso. Não deve se esquecer. Não é para ficar se martirizando, não. É para saber o que você não pode voltar a ser. A história, estou falando a história, ela é útil quando ela ajuda a humanidade a olhar para o passado, ver os erros para não cometer de novo. Não é simplesmente para ter conhecimento, não é? Mas esse texto continua dizendo o que é uma pessoa transformada. Uma pessoa transformada é aquela que reconhece que seu arrependimento é fruto do derramamento abundante do amor e da misericórdia de Deus.
Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar às eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você e eu, nós não nos arrependemos porque somos melhores do que as pessoas da sociedade que ainda não se arrependeu. Nós nos arrependemos porque Deus exerceu em nós o seu poder, a sua graça, e fez com que nós entendêssemos que aquilo que não agradava a Deus é pecado e precisa ser abandonado. Deus nos deu capacidade pela sua graça para reconhecer o pecado, desejo de abandonar o pecado e poder para abandonar o pecado. Eu tenho 5 minutos, então vamos em frente. Uma pessoa transformada é aquela que reconhece que deve viver conforme os padrões de Deus, isso é chamado boas obras, em todas as áreas da vida, inclusive vestimenta. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para boas obras, nas quais Deus preparou de antemão para que praticássemos nela. É por isso que o texto de Timóteo termina dizendo que devemos nos adornar através de boas obras, isso é, através da palavra de Deus. Então, resumindo, a nossa maneira de falar, de nos comportar e de nos vestir deve revelar que nós somos uma pessoa transformada por Deus. Uma pessoa transformada por Deus é aquela que pela graça reconhece seu passado pecaminoso, pela misericórdia de Deus se arrependeu e agora vive conforme os padrões de Deus em todas as áreas da vida, inclusive vestimenta. E é isso que Paulo está dizendo, olha, ensina as pessoas a usarem vestimenta cosmios, honrosa, isso é, que passa agora a demonstrar a transformação que está acontecendo no nosso coração. Antes honrávamos a nós mesmos, os nossos gostos e a sociedade. Queríamos de alguma maneira impactar a sociedade, queríamos ser benquistos pela sociedade. Agora, como pessoas transformadas, nós não estamos nem aí para a sociedade, entre aspas, tá bom? Ok? E nós estamos agora focados em agradar a Deus, em honrar a Deus. E isso deve nos bastar. Os padrões de Deus em relação aos nossos trajes incluem vestimenta ordeira e honrosa. E é por isso que a gente tem essas traduções diferentes. Tá? Uma Bíblia traduz como vestimenta decente, outra como vestimenta honesta, outra como vestimenta modesta e outra decorosa, porque é um sinônimo que inclui tudo isso e muito mais. Então, eu resumi essa palavra nessa seguinte verdade: a nossa vestimenta deve manifestar a dignidade do único Deus, a honra devida a Deus. Resumindo, vou ter que parar aqui. Eu estou querendo ser fiel ao horário. Se vocês puderem, leiam em casa 1 Samuel, capítulo 2, e vocês vão entender porque de todas essas traduções eu prefiro a palavra honra. Lá vocês vão ver que
os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram rejeitados por Deus, porque eles não honravam a Deus. Por isso que nós temos esse texto. Deus afirma: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Honramos a Deus como sacerdotes, usando vestimenta e nos comportando de forma honrosa, independente do seu gosto pessoal ou do que seus amigos irão pensar a seu respeito. Você, eu, nós devemos honrar a Deus, usando vestimentas e nos comportando de forma a manifestar a dignidade do nosso único Deus. Amém? Se Deus permitir, daqui 2 semanas, vou voltar a esse tema. Na semana que vem, nós vamos homenagear as mães. Teremos uma mensagem especial voltada para o Dia das Mães.